Quem gosta de história? Vamos começar? História hoje. Pensaram que era geografia, ciência ou artes, né? É história, gente. Vamos abrir o livro aí, a página 240. Vamos dar continuidade aí a esse capítulo aí. Vamos? 240. Como são feitas as leis? Ixi, Maria, hein? As leis são feitas por quem, gente? Quem vocês acham que faz as leis desse país chamado Brasil? São os políticos, né, gente? São os políticos. Domingo a gente tem votação aí, né, para prefeito e vereadores. Prefeito e vereadores fazem as leis da nossa cidade, nosso município, Barbacena. Depois, segunda-feira aí, ó, nós vamos contar aqui quem ganhou, quem foi o favorito da população de Barbacena aí, né? Quem ganhou essa eleição aí. Então, ele tá falando como são feitas as leis. As leis que são válidas para todo o Brasil têm que ser leis federais, tá, gente? Elas têm que ser mandadas lá para a Câmara dos Deputados, ó. Tá falando aí? Deixa eu ver. Aqui, ó. Tá falando, a letra A. Um projeto deve ser proposto pelos políticos, a população que elege os políticos. Aí depois, desculpa, na letra B tá falando. Aí vocês vão ver aí onde que é, ó. O Senado, ó, a Câmara dos Deputados, primeiro aí na letra B. Aí depois que os deputados aprovarem o projeto, os deputados federais, tá? Do Brasil inteiro. Aí eles mandam lá pro Senado. Olha lá. E aí, caso o Senado aprova, caso ele aprove, ele vai lá para a letra D, que eles mandam para o presidente da República, tá? Então, as leis no Brasil são dessa forma. Os políticos propõem o projeto, na letra A, depois manda lá para a Câmara dos Deputados. Vocês estão vendo aqui, gente? Aqui é onde eles ficam para se reunir, ó. A letra B, aqui eles se reúnem. Aqui é como se fosse uma sala de reunião deles. Deputados estaduais e aqui dos senadores, tá? Aí depois que passa pelos deputados federais, vai lá para os senadores. Depois que passa pelo Senado, que é os senadores, vai até o presidente, que atualmente, como chama nosso presidente? Jair Bolsonaro, né? Então aí vai pro presidente e o presidente tem que assinar ou não essa lei. Bom, é assim que funciona no Brasil, tá? Falei aí direitinho, mas é o que a tia Gabriela explicou nas palavras dela, que é melhor de entender. Aí depois vem aqui, ó, as leis do nosso país, tá? As leis do nosso país, gente, elas são organizadas em livros, tipo livros, tá? A primeira e mais importante do país é a Constituição Federal, é essa daqui, ó. Dentro dessa Constituição, que é um livro, tem várias leis que regem o Brasil. E tudo que tá aqui tem que ser seguido à risca, tá? Ela foi feita para ser seguida à risca. Aqui tem leis de todos os tipos, tá? Mais para baixo aqui, a gente tem o Código de Defesa do Consumidor. O que é o consumidor? É você que compra alguma coisa. Ah, veio quebrado, veio estragado, veio faltando uma peça. Aqui. Aqui tem as leis do consumidor. Toda loja que a gente vai tem que ter esse livrinho aqui. Esse aqui, ó, por exemplo, lá na escola tem. Nós temos que ter. Tá? Esse código aqui, ele é para as lojas, tá? Tudo que for, a roupa veio rasgada, o moço não quer trocar, a loja não quer devolver o dinheiro, aqui tá a lei. Procura lá, tá? E geralmente, gente, esse código aqui também, quando você quer se defender ou procurar os seus direitos, você procura um órgão chamado PROCON, tá? Aqui, gente, é o ECA. Aqui, até pus aqui, ó. É o ECA. O que é ECA? Estatuto da Criança e do Adolescente. Todo direito e todo dever da criança e do adolescente tá aqui no ECA. Criança não pode ser maltratada, a criança tem que estudar, a criança
tem que ter nome, a criança tem direito ao lazer, tudo tá aqui no ECA, tá? Lembrando que são todos livros, tá, gente? E aqui embaixo, gente, nós temos, sabe o que? É muito importante, o Código Brasileiro de Trânsito. As leis de trânsito estão todas aqui, sabe? As leis, as placas, quanto que vale uma multa, quantos pontos que perde na carteira, tudo aqui, ó, tá? Certo? Então, quando a gente tem alguma dúvida, que a gente não sabe alguma lei, que a gente compra as coisas na loja, a gente vem aqui no Código de Defesa do Consumidor. Constituição é lei para o Brasil inteiro. Aqui tem tudo quanto é tipo de lei. Aqui é para as leis das lojas, o consumidor, que é você e o lojista. Aqui tem o ECA, que é da criança e do adolescente. E aqui tem o Código Nacional do Trânsito, tá? Desrespeito no trânsito, se tiver batida de trânsito, se tiver alguma dúvida, tudo aqui, ó, tá? Então essas são as leis que regem o nosso país, estão aqui, nesses 4 livros, tá? Embaixo, o Vivendo Valores está falando: conhecer as leis do nosso país é muito importante para exigir os nossos direitos, que eles sejam cumpridos e para que possamos respeitar o direito das outras pessoas, tá, gente? E aí depois vocês vão ler aqui na página 142. Aí, gente, as leis que transformam, né? As leis foram transformando durante o tempo, né? Já pensou se a gente tivesse a mesma lei que a gente tinha lá em 1950, se a gente tivesse essa lei hoje? Não ia dar certo. Porque as leis, elas têm que ir se renovando, né? Em 1950, por exemplo, não tinha nem carro direito, não tinha. Então, para que ia ter lei de trânsito? Hoje não. Hoje a gente sai na rua, olha quanto carro, quanta moto, quanta bicicleta, quanto pedestre. Então, tem que ter uma lei de trânsito. Antigamente não existia, tá? A primeira foto aí tá falando o quê? Que foi da grande revolução que teve quando as pessoas trabalhavam mais de 3 horas por dia e elas não tinham direito a férias remuneradas, elas não tinham direito ao salário adequado. A primeira foto. Na de baixo, tá falando o quê? Que quando as mulheres não tinham o direito de votar e elas lutaram para ter o direito de votar. Por que mulher não tinha direito de votar? Se ela também mora nesse Brasil, se ela também faz parte do país, tá errado. Mulher tem que votar, sim. Tem sim. Domingo, se não fosse essa lei aqui de 1932, tia Gabriela não ia poder votar. Sua mãe não ia poder votar. Então, as leis têm que ir mudando. Já pensou? Então, isso chama progresso nas leis, tá? E depois vocês vão ver na página 243, olha só, que foi uma luta dos indígenas. Aí foi o quê? Para mudar a lei dos indígenas. O que eles queriam? Eles queriam que reconhecessem a terra que eles moravam, tá? Ó, o reconhecimento do direito desse povo sobre as terras. Por quê? Porque eles estavam lutando para que a terra que eles moravam na época fosse deles, tá? Eles estavam reivindicando isso daí, nessa fotografia. E na última aí que a gente vai ver, que é a mais atual dessas todas aí, é a mais atual, é a mais nova. O que é, gente? As pessoas com deficiência, elas tinham que conquistar um espaço na nossa sociedade, tá? Eles tinham que ter mais voz, mais autonomia. Eles lutaram para isso. Eles lutaram para ter rampas nos lugares, eles lutaram para poder ter corrimão nos lugares, faixa de cego no chão, tá? Lutaram para ter carros que hoje podem ser dirigidos por pessoas com deficiências, tá? Essa aí é a lei mais atual, é de 2008. Ela tem 12 anos, tá? Então essas 4 leis aí que o livro separou foram 4 leis importantes que mudaram no Brasil.
tá? E vou deixar para vocês fazerem para mim a página 244 e 245 de história, tá bom? Um beijo, até amanhã, quinta-feira, morrendo de saudade.